Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, está registrado como foi que tudo começou. Juntando isto com Gênesis capítulo 3, você vai ter uma noção como tudo começou. Anote aí, Apocalipse capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Também Ezequiel capítulo 28, verso 13. Isaías capítulo 14 e Gênesis capítulo 3. Você vai ver como tudo começou a dar errado na terra. O sistema original de Deus houve uma intervenção, uma interferência do lado ruim, porque Deus nos criara para sermos perfeitos, sermos um Deus menor aqui na terra. Quando Deus criou Adão, Adão era para ser o Deus menor, o Deus da terra. O grande Elohim era o Deus do céu. Adão seria o Deus da terra, que dominaria o sistema terreno, não é? Mas havia um anjo lá no céu, entre os querubins, segundo Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Ele andava entre pedras afogueadas, e no coração daquele anjo chamado Lúcifer, despertou uma política para competir com o grande Criador, que é Deus. E desde que este embrião do mal foi despertado no coração daquele grande querubim que andava entre pedras afogueadas, chamado Lúcifer, ele começou a desenrolar o papel de competidor de Deus, lá no céu. Competir, porque a palavra resistir quer dizer competir. Começou a competir. E você lê Apocalipse 12, ele chegou até conquistar a terça parte dos anjos lá dos céus. O grande, inteligente querubim, poderoso, majestoso, se envaideceu de sua grandeza. Então por aí você pode captar que vaidade começou no céu, lá no coração de Lúcifer, daquele grande querubim, ainda antes de que tudo começasse aqui na terra. Deus, o grande Criador, inclusive foi o próprio Deus que criou o próprio anjo, o grande querubim, o grande Lúcifer. Deus criou todas as coisas. Ao ver aquele quadro se desenvolvendo no céu, da ambição do Lúcifer, aqui está escrito em Apocalipse 12, versos 7 ao 9. Deus pôs Miguel para batalhar contra o Lúcifer, para exterminá-lo dali dos céus. Está escrito assim: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Dragão, ele é chamado de dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então ele já tinha conquistado anjos através de sua mensagem competidora. Todo competidor, amados, primeira coisa que ele trata é de fazer sua cama, de conquistar pessoas, seres, para ele ter força física, força
para enfrentar o outro a quem ele vai competir. Ele não vai sozinho. Todo competidor, ele não vai sozinho enfrentar o opositor que ele criou. Ele sempre quer conquistar alguém para o lado dele, para fazer o seu exército de competidores envenenados, para ir ao campo de batalha. Então aqui está Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Deixa eu ler de novo. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Então ele já tinha um exército. Esse dragão, que vamos ler mais, era o grande Lúcifer, aquele anjo, aquele querubim, que Ezequiel descreve lá em Ezequiel 28, verso 13. Mas, versículo 8 de Apocalipse 12. Mas não prevaleceram. Esse dragão, ele não pôde prevalecer contra aquele anjo maior de Deus. Veja, um anjo de Deus, um só, é mais poderoso do que todo o exército deste dragão. Ah, meus amados, aí está o ponto forte que deve nos levar a confiar mais em Deus e duvidar do opositor de Deus. Verso 8: e não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus, o de Lúcifer, que era aquele dragão feroz, e nem dos seus acompanhantes, daqueles anjos a que ele ganhou lá. E aí então acontece, verso 9: foi precipitado, lançado para baixo, o grande dragão. Quem é esse grande dragão? João descreve que é a antiga serpente. Ou, você tem dúvida da semente da serpente? Quem é a serpente lá de Gênesis 3, que ao descer aqui para a terra, quando foi lançada aqui em Apocalipse 9, e investiu contra Eva e a seduziu? Está aqui, ó, Apocalipse 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. A antiga serpente, ela sempre foi o diabo, que é Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Desceu tudo para cá. Foi precipitado aqui. Você leia lá em Apocalipse 9. Foi lançado do rio, foi tirado só do rio, lá Apocalipse 9. 200 milhões de demônios foi precipitado no rio Eufrates e foi retirado nesta última era. Então são milhares de anjos que este dragão, que é o Lúcifer, conquistou lá no céu, e ele não ficou satisfeito. Ao ser lançado para a terra, ele continua nesse ministério de conquistar anjos terrestres. Lá era anjos celestes, agora aqui ele conquista anjos terrestres, que são homens, mulheres, que deixam-se ser seduzidos pelo seu carisma. O maior carismático é este antiga serpente, que é o dragão, que é o diabo. Portanto, cabe a nós buscarmos o Espírito de Deus para discernir o opositor e não sermos seduzidos. Mateus 24, 24. Surgirão falsos Cristo. Cristo quer dizer ungido. Se possível, enganaria até o escolhido, o eleito. Porém, não será possível, porque o escolhido tem o discernimento do Espírito Santo, e o Espírito Santo, diz o apóstolo João: vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Entra em Cristo, vem, eu quero te ajudar.
Nossa igreja aqui em Brasília está ali em Taguatinga Norte, ali no entorno de Brasília está ali no Novo Gama, o bairro Pedregal. Entra em nossa página na internet, tabernaculodaFébrasilia.org.br. Pega o endereço, o dia de nossos cultos, vai lá. Tudo o que queremos é te iluminar, esclarecer, mostrar estas verdades bíblicas, para que você também não seja seduzido por este grande dragão que foi lançado para a terra com a mesma intenção de ter anjos terrestres. Não seja você um destes anjos que ele seduz aqui, presas, cobaias dele. Saia, escapa-te por sua vida, em nome de Jesus. Amém.